Acessibilidade, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e nessa live de hoje nós vamos trazer um tema mais técnico. Vamos falar sobre sanitários, não sobre sanitários apenas, vamos falar sobre instalações sanitárias que vocês vão ver aqui hoje, que é um pouco diferente de sanitários. Bom dia, Luciano, já entrou aí, né? Tudo bem com você? Vamos falar sobre instalações sanitárias, vamos trazer, assim, eu poderia falar sobre as características de sanitários acessíveis, características de instalações sanitárias acessíveis, que tem que ter o alarme para sanitário, tem que ter a barra nessa posição ou naquela, e o tamanho, e área de transferência, lavatório, mas eu não vou falar sobre nada disso hoje. A gente vai voltar um pouquinho. Antes de entrar em características de sanitários, a gente tem que fazer uma avaliação anterior com relação a instalações sanitárias dentro de uma edificação, que é a quantificação. É uma análise relativamente complexa que eu faço aqui quando eu estou elaborando algum documento técnico, ou um projeto, ou um laudo, ou um relatório técnico de acessibilidade. Então, antes de você ir lá e verificar as características daquela instalação sanitária acessível, a gente precisa antes entender se a quantidade de instalações sanitárias está de acordo com o que fala lá no referencial técnico, que são as leis e as normas, tá bom? Então, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é um profissional que gostaria de atuar com acessibilidade ou que já atua precisando do referencial técnico da acessibilidade para empregar aí nos seus projetos, nos seus relatórios, nos seus serviços técnicos que você já realiza, essa informação é fundamental e, como eu disse, ela é anterior às características físicas de uma instalação sanitária acessível, tá bom? Então, a gente vai usar como base aqui a NBR 9050 e vamos usar como base a legislação, mais especificamente o Decreto Federal 5296, para entender como que funciona essa quantificação de sanitários. Para você saber se aquela edificação, aquele espaço que você está analisando, apresenta a quantidade certa de instalações sanitárias acessíveis. Se aquele projeto que você está elaborando vai ter também ali a quantidade certa de acordo com o referencial técnico. Vai entender a diferença de quando você está fazendo um projeto para um espaço ou uma edificação nova e quando você está trabalhando a adequação de um espaço ou de uma edificação existente. Porque existem diferenças em como que você vai fazer isso, dependendo dessa classificação da edificação quanto à idade, tá bom? Bom dia aqui para o Hélio que entrou, Clara Buossi entrou, Flávia Gonçalves também, bom dia para todos vocês. Então, vou começar aqui fazendo um esclarecimento, que pode ser que muita gente não saiba, que quando a gente fala de instalações sanitárias, existem aqui na definição da NBR 9050 a classificação de 3 tipos de instalações sanitárias, tanto que o próprio capítulo 7 da NBR 9050, que fala sobre instalações sanitárias, vai estar lá no título, sanitários, banheiros e vestiários. E sanitários, banheiros e vestiários têm características diferentes, e a definição deles também está lá na NBR 9050, e eu vou trazer para vocês aqui, ó. Então, lá no começo da norma, quando a gente fala de definições, lá no item 3, está falando de termos, definições e abreviaturas. E eu recomendo a todos vocês que vão lá, visitem a norma nesses itens, que vai ser bastante esclarecedor. Tem muitos termos que você, ao longo da leitura da norma, você vai precisar revisitar para poder saber qual é a definição daqueles termos ali, tá? Então, essas instalações sanitárias, a definição delas também está aqui nesse capítulo 3 aqui da NBR 9050. Então, muita gente fala assim, não, tô na edificação aqui, eu vou ao banheiro. Assim, comumente é assim que as pessoas se referem a instalações sanitárias de uma maneira geral. Porém, sanitário é diferente de banheiro, que é diferente de vestiário. Então, aqui, segundo a NBR 9050, tem a definição aqui, está em ordem alfabética, lá no item 3.1.12, traz a definição de banheiro.
O que é banheiro? Banheiro é um cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. Então, o banheiro vai ser um cômodo, vai ser um local onde as pessoas vão ter um espaço ali para tomar banho, seja com o chuveiro, seja com uma banheira. Então, banheiro é diferente de sanitário. Vamos trazer aqui qual é a definição de sanitário, também de acordo aqui com a NBR 9050. Sanitário, lá no item 3.1.34, tá lá. Cômodo que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. E eu quero ressaltar para vocês aqui que nas duas definições, tanto de banheiro quanto de sanitário, você vai ver que existe necessariamente a presença de espelho. Então, espelho é um item obrigatório para banheiros e para sanitários, tanto que é trazido aqui na própria definição na NBR 9050. Então, a diferença entre esses dois aqui é basicamente o local para se tomar banho. Nas nossas casas, geralmente a gente tem banheiro, que banheiro é o lugar que vai ter para tomar. Pode ser que tenha um sanitário também que não tenha ali o banheiro, mas o banheiro, de fato, vai ser aquele cômodo que dispõe de um espaço para as pessoas tomarem banho, seja com chuveiro, seja com a banheira, certo? E o vestiário também tem a definição aqui na NBR 9050, no item 3.1.41, que fala o seguinte: cômodo para troca de roupa, podendo ser em conjunto com banheiros ou sanitários. Então, o vestiário vai ter essa definição aqui específica trazida pela NBR 9050. Então, você pode ter um vestiário conjugado com banheiro, que é comum também, entendeu? Então, existe essa diferenciação quanto à classificação das instalações sanitárias. Então, aqui a gente já viu que existem esses três tipos de instalações sanitárias e viu ainda que a questão do banheiro, o banheiro não é um item opcional, é um item que deve existir em banheiros e em sanitários, é um item obrigatório, inclusive. E tem a maneira que ele vai ser instalado, todas as características lá no capítulo 7, que vai tratar somente de sanitários. Bom dia, Flávia, deu um bom dia aqui, né? Maria Lúcia também entrou e acenou aqui, Gospel Pai também entrou, Arquitetos JRS também. Bom dia para todos vocês que estão aqui acompanhando essa live hoje cedinho. Todo mundo acordou cedo aqui para poder acompanhar a live. Então, eu espero trazer um conteúdo aqui de bastante qualidade para vocês. Vamos continuar aqui então. Então, agora que a gente já trouxe a definição dos tipos de instalações sanitárias que existem, e de fato existe essa diferenciação entre os tipos de instalações sanitárias, eu vou falar para vocês aqui também lá no capítulo 7 do NBR 9050, uma parte inicial lá no capítulo que trata sobre sanitários, banheiros e vestiários, que é o quê? A quantificação. Será que a quantificação dos sanitários acessíveis que você está fazendo aí tá do jeito certo? Isso vai ser uma das primeiras coisas que vão aparecer aqui no capítulo 7. Certo? Eu tenho aqui requisitos gerais, tolerâncias dimensionais, localização, quantificação e características. Então, antes de você ir lá, o sanitário tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que primeiro saber se a quantidade de instalações sanitárias está adequada. Então, aqui no item 7.4, tá falando aqui, ó, as instalações sanitárias acessíveis nas edificações e espaços públicos e coletivos devem estar distribuídos nas proporções e especificidades construtivas estabelecidas nessa seção. Ok. Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem possuir entrada independente de modo a possibilitar que a pessoa com deficiência possa utilizar a instalação sanitária acompanhada por uma pessoa do sexo oposto. E é muito interessante esse item da norma aqui, porque muita gente às vezes se questiona. Ah, mas eu tenho aqui um box acessível no sanitário coletivo. Será que eu não posso já usar, considerar esse box acessível como uma instalação sanitária acessível? Pois é, você até poderia. Mas independente de você ter o box acessível lá no sanitário coletivo ou não, você deve necessariamente ter um sanitário acessível com entrada independente. E o bacana é que a própria norma traz o motivo dessa exigência. Isso não acontece para muitos itens, mas aqui, como é um item que deve gerar muitas dúvidas entre os profissionais e entre as pessoas, entre todo mundo,
Mundo, né? Ele trouxe exatamente por que você deve dispor de um sanitário ou de uma instalação sanitária acessível com entrada independente e que não pode ser aquele box acessível lá. Por quê? E assim, isso é uma coisa que eu vivo na prática também, porque, como você sabe, eu tenho uma filha com deficiência, que é a Laurinha, e quando ela vai ao banheiro, por exemplo, a gente está na rua, vai estar no shopping, está em algum lugar, e ela precisa ir ao banheiro, eu vou junto com ela para poder auxiliá-la na utilização do sanitário. Que ela não consegue fazer muitas coisas sozinha lá. Então imagina, se é um sanitário, um box sanitário no sanitário masculino ou no sanitário feminino. No meu caso com a Laurinha não é tão problemático, porque como nós duas somos mulheres, né, nós poderíamos entrar no sanitário feminino, se tivesse um box acessível lá, entraríamos lá sem nenhuma dificuldade. Agora imagina se a Laurinha é um menino. Em qual sanitário que eu ia entrar? Eu ia entrar no masculino ou eu ia entrar no feminino? E se fosse o contrário, se fosse um pai com uma filha, quando o pai da Laurinha está com ela e precisa de auxiliá-la na utilização do sanitário, em qual sanitário que ele irá levá-la? Entendeu? Ele vai no masculino, aí ela vai entrar no sanitário masculino, ele vai no feminino, ele como homem, entendeu? Então fica ruim, fica difícil a utilização. Então por isso a própria norma traz essa explicação aqui no item 7.4.2, é obrigatório você ter um sanitário acessível com entrada independente para ter um espaço considerado como acessível, tá bom? Caso você tenha o box sanitário acessível junto lá no sanitário coletivo, ele vai ser um a mais. Tá? Ele pode ser considerado, mas a quantificação das instalações sanitárias acessíveis não considera o box acessível lá no sanitário coletivo, tá bom? Continuando aqui, ó. Devem ser instalados dispositivos de sinalização de emergência nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis, atendendo ao disposto em 5641. Aí já não tem a ver com quantificação. Mas seguindo aqui, ó. O número mínimo de sanitários acessíveis está definido na tabela 7 e em 7431 a 7433. Então, o que eu tenho aqui, ó? Tabela 7, lá na NBR 9050, tá? Então, depois da tabela 7, eu tenho esses 3 itens aqui. O outro tá na outra página, tá? Tá aqui, 7431, 7432, 7433. Então, essa tabela 7 aqui e esses itens posteriores que você vai utilizar para definir a quantidade de sanitários acessíveis, não de instalações sanitárias acessíveis. Aqui a gente está considerando somente sanitários, que a gente viu no começo da live, que é aquela instalação sanitária que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho, né? E que não tem a parte do chuveiro. Então, sanitários. A quantificação de sanitários está aqui definida na tabela 7 e nos itens posteriores. Então, na tabela 7, eu tenho a classificação da edificação quanto ao uso, eu tenho a situação da edificação e eu tenho o número mínimo de sanitários acessíveis com entradas independentes. São essas 3 colunas aqui, ó, certo? Cada uma dessas colunas vai trazer uma informação, uma dessas informações que eu disse aqui. Então, a edificação, a classificação quanto ao uso que tem aqui na tabela 7 vai ser o quê? Eu tenho edificação de uso público, edificação de uso coletivo e tenho edificação de uso privado, áreas de uso comum, tá? Que é semelhante à classificação de edificação que existe na legislação. Então, a edificação de uso público é aquela edificação que qualquer pessoa vai conseguir ter acesso. Vai ser um estádio que qualquer pessoa pode comprar um ingresso e participar de um evento. Vai ser um shopping, vai ser esses espaços de acesso amplo para as pessoas. Então, todos esses espaços são considerados espaços de uso público. Você pensou, qualquer pessoa pode usar isso aqui em algum momento? Sim, então é uso público, tá? Eu tenho edificações de uso coletivo também, que são aquelas edificações que vão ser acessadas por um grupo de pessoas. Então, se você pensar em uma empresa privada, ela vai ser um espaço acessado por aquele grupo de funcionários. Então, vai ser uma edificação de uso coletivo, aquele coletivo que frequenta aquele espaço. Que existe aquele coletivo que já frequenta ali, mas eventualmente outras pessoas também podem vir a frequentar aquele espaço a partir de uma contratação. Tá? Então, é um espaço de uso coletivo. E você tem edificações de uso privado, áreas de uso comum. Essas edificações de uso privado com áreas de uso comum são o quê? São
por exemplo, condomínios residenciais, que você vai ter lá as unidades habitacionais, né, que são particulares de cada unidade, são unifamiliares, né, dentro das casas das pessoas, mas se você está falando de um condomínio, você tem aquelas áreas que são de uso comum por todas as pessoas. E essas áreas de uso comum pelas pessoas que residem naquele condomínio ali e seus convidados, né? Aquelas áreas de uso comum também precisam atender a requisitos de acessibilidade. Então, quando traz aqui na tabela 7 edificações de uso privado, áreas de uso comum, seriam essas áreas de uso comum desses espaços, condomínios multifamiliares, aí essas áreas de uso comum precisam necessariamente atender a requisitos de acessibilidade, tá? Aí eu tenho dentro de cada uma delas aqui, ó, por exemplo, edificação de uso público, pode ser uma edificação a ser construída ou uma edificação existente. Coletivo também, a ser construída, a ser ampliada ou reformada e existente. Então tem essas três classificações dentro de edificações de uso coletivo. E lá em edificação de uso privado, áreas de uso comum, eu tenho também uma edificação que será construída, na edificação a ser construída, a ser ampliada e reformada ou existente. Então, tem essas três situações. Você tem uma edificação existente ou uma edificação que você está projetando, que é a ser construída, ou então alguma ampliação ou reforma que você vai fazer. Então, dentro de cada uma dessas classificações, você vai ter aqui a quantidade de instalações sanitárias que você precisa, instalações sanitárias não, a quantidade de sanitários que você precisa ter dentro de cada um aqui. Então, se você estiver projetando, estiver trabalhando a adequação de algum espaço existente, você precisa vir aqui, visitar a tabela 7 e verificar se a quantidade de sanitários que existem naquela edificação está de acordo com o que está aqui nessa tabela 7 do NBR 9050. Porém, calma, que fica mais um pouquinho aqui, que ainda tem a questão da legislação que você precisa se atentar também, tá? Então, vamos lá. Você vai ver aqui, vou trazer só alguns exemplos, não vou falar de todos aqui, depois vocês vêm aqui até na tabela 7 na NBR 9050 e verifiquem a informação, ou quando você estiver precisando da informação aí para já atuar algum projeto que você esteja realizando, algum serviço técnico, aí você visita a tabela 7 e verifica. Então, se você considerar, por exemplo, uma edificação de uso público a ser construída, você tem aqui um número mínimo de sanitários acessíveis com entrada independente é de 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo 1 para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitários. Então vamos lá, vamos devagarzinho aqui, ó. 5% do total de cada peça sanitária. Então você considera naquele espaço, naquela região ali como um todo, o número de peças sanitárias que você dispõe ali naquele espaço. Você vai considerar que 5% do total das peças sanitárias devem ser acessíveis. Devem ser acessíveis. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu tranquei essa porta aqui. Achei que eu tinha trancado a porta aqui, mas não tranquei não, tá bem. Mas vamos lá, 5% daquele total de peças sanitárias deverá ser acessível, tá? Com no mínimo um sanitário acessível para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitários, certo? Então vamos lá, ó. Eu tenho um espaço de uso público a ser construído, então onde houver sanitários, eu preciso dispor de um sanitário acessível, pelo menos um sanitário acessível para cada sexo junto ali aos demais sanitários, tá? Considerando uma edificação de uso público a ser construída. Se é uma edificação de uso público existente, aí já tem uma outra característica aqui, que é o seguinte: vai ser um por pavimento, onde houver ou onde a legislação obrigar a ter sanitários. Então, nesse caso aqui, a própria norma já está referenciando a legislação. Certo? Mas não especifica qual é a legislação. Aí não ajuda tanto também, né, NBR?
Mas, enfim, a própria NBR vai estar referenciando a legislação. E a informação que está na legislação, ela prevalece a essa informação aqui da norma. A gente vai ver o que está lá. Só um minutinho que a gente já visita lá o Decreto Federal 5296 para ver o que está falando lá sobre essas instalações sanitárias, tá? Então, você está aí projetando ou está trabalhando a acessibilidade de um espaço existente e está vendo a questão de sanitários. Antes de você ir lá ver as características dos sanitários, o que está faltando, o que tem que colocar, as características ali de acordo com a NBR 9050, você precisa fazer uma análise anterior para poder saber se a quantidade de sanitários ou de instalações sanitárias está de acordo com o referencial técnico, tá? Então, vai ser uma análise preliminar. Eu quando eu vou fazer algum relatório, algum projeto descritivo, eu coloco lá. Quantificação de sanitários. Coloco todo o embasamento lá, explico o porquê, se tem que fazer outro sanitário, se não tem. E dou todo esse embasamento para poder trazer a questão de como que será o processo de adequação, o que precisará ser feito para trabalhar a acessibilidade daquele espaço, considerando as instalações sanitárias, tá bom? Luciano mandou uma mensagem aqui, né, Luciano? Deixa eu ler aqui. Luciano, em um local onde tem 2 setores com uma distância de 40 metros... Realmente estava tocando, mas é lá fora, gente. Eu escutei um barulho, tá vendo? Não tô tão doida assim, não. E a menina tá chegando aqui. Bom dia! Vou até ler de novo aqui, tá? Seu comentário, Luciano. Em um local onde tem 2 setores com uma distância de 40 metros, onde um tem sanitário acessível na parte de baixo com rampa e na parte de cima o sanitário não é acessível, está errado imaginando? Está errado imaginando. Deixa eu ver aqui. Que ele continua aqui, ó. Deixa eu ver. Imaginando que um PCD possa trabalhar no setor de cima, não deveria ter um sanitário acessível também? Ou seguiria o mínimo de distância entre um e outro? Ô, Luciano, essa questão da distância aqui, do sanitário em edificações existentes, é até um critério que da norma, inclusive está aqui falando logo no começo também, estava estudando aqui para poder fazer a norma e fala o seguinte aqui, ó: recomenda-se que a distância máxima a ser percorrida entre qualquer ponto da edificação até o sanitário ou banheiro acessível seja de até 50 metros. Porém, a gente tem que ver, eu tô falando assim, tecnicamente, tá, Luciano? Aqui, ó. Que esse item 732 que está falando isso, está falando o seguinte: recomenda-se que a distância máxima seja de 50 metros. Então, é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, tá? Então, assim, depende, tem que fazer uma avaliação mais profunda, entender a funcionalidade e as características dessa edificação. Igual eu falei aqui, né? Tem essa classificação quanto ao tipo de edificação, se é de uso público, se é de uso coletivo, se é de uso privado. Tem essa questão de ser uma edificação existente a ser construída e ver qual é a quantidade e qual que é a disposição desse sanitário, dessas instalações sanitárias, para saber se está certinho. Mas essa questão da distância, sabe? Essa questão da distância dos 50 metros que a própria norma referencia, ela fala que é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, tá bom? Só continuando aqui, essa questão da quantificação dos sanitários. Tem a tabela 7 para você consultar, e tem aqui os 3 itens seguintes, eles vão ser também para poder tratar dessa questão da quantificação. Então, voltando aqui, está fazendo a avaliação, você tem que visitar a tabela 7 e entender se a quantidade de instalações sanitárias está correta, juntamente com os itens seguintes, que vão falar o seguinte aqui, 7431 vai falar o seguinte: em espaços de uso público ou de uso coletivo que apresentem unidades autônomas de comércio ou serviço, que é um shopping, por exemplo, deve ser previsto no mínimo um sanitário por pavimento, localizado nas áreas de uso comum do andar. Quando o cálculo da porcentagem de 5% das peças sanitárias do pavimento resultar em mais de uma instalação sanitária ou fração, estas devem ser divididas por sexo para cada pavimento, tá? Então, vamos lá. São itens longos que a gente deve fazer uma avaliação, assim, devagar, para a gente conseguir entender o que isso aqui está querendo dizer. Então, vamos lá.
em espaços de uso público ou de uso coletivo, então não serve para os privados, que apresentem unidades autônomas de comércio ou serviço. Então seria o exemplo do shopping, como eu disse. Deve ser previsto no mínimo um sanitário por pavimento, localizado nas áreas de uso comum do andar. Então, pelo menos um sanitário por pavimento. E quando o cálculo da porcentagem de 5% das peças sanitárias do pavimento resultar em mais de uma instalação sanitária ou fração, estas devem ser divididas por sexo para cada pavimento. Então, tá falando que nesses casos aqui, você pode ter um sanitário acessível para os dois sexos onde houver instalações sanitárias. Ou se quando você fizer a quantificação lá do percentual de 5%, der mais do que 1, der 1,1, você já deve colocar 2 e dividir por sexo, tá bom? Tá falando aqui nesse item 7431. Lá no 7432, vamos avançar aqui, ó. Em estabelecimentos como shoppings, né, já é mais específico nesse caso aqui, terminais de transporte, parques, clubes esportivos, arenas verdes ou estádios, locais de shows e eventos, ou em outros edifícios de uso público ou coletivo com instalações permanentes ou temporárias que, dependendo de sua especificidade ou natureza, concentrem um grande número de pessoas, então aqueles espaços que vai ser frequentado por grandes números de pessoas para um show, enfim, um exemplo que vai reunir muitas pessoas, independentemente de atender à quantidade mínima de 5% de peças sanitárias acessíveis, deve também ser previsto um sanitário acessível para cada sexo junto a cada conjunto de sanitário. Então, esses locais de grandes eventos, em todos os locais onde houver sanitários, você deve contar com um sanitário acessível para cada sexo junto aos sanitários, independente dessa quantificação de 5%. Tá? Tem que considerar os 5%, mas se mesmo considerando 5% é um número menor do que 2, considerando fração, ainda assim deve ser colocado um sanitário acessível para cada sexo junto aos sanitários, nesses locais onde você vai ter uma concentração muito grande de pessoas. E por último, tem aqui esse item 7433 que está falando o seguinte: em edificações de uso coletivo a serem ampliadas ou reformadas com até 2 pavimentos e área construída de no máximo 150 metros por pavimento, as instalações sanitárias acessíveis podem estar localizadas em um único pavimento, tá? Então, lá na tabela 7 fala que tem que ser por pavimento, e aqui nesse item 7433, Luciana, eu acho que esse inclusive pode até ser o seu caso aí da edificação que você tá falando, pode ser que seja o caso. Então, por isso que eu não posso falar assim, faça assim ou faça assado, sem ter mais informações a respeito dessa edificação aqui. Porque, inclusive, essa ressalva que existe. Se você tem edificações menores, nesse caso aqui, a norma até estabelece qual que seria a área dessa edificação, até 150 metros por pavimento, aqui, ó, edificações de uso coletivo a serem ampliadas ou reformadas com até 2 pavimentos e área construída de no máximo 150 metros por pavimento. As instalações sanitárias acessíveis podem estar localizadas em um único pavimento. Eu acho que pode ser o caso que você está falando aí, tá bom? Então, existe essa indicação aqui para você quantificar os sanitários, tá, que é diferente de banheiro, que é diferente de vestiário, tá? Então aqui, ó, para sanitários você visita aqui a tabela 7 e vai conseguir ver esse embasamento de acordo com o NBR 9050. Porém, quando a gente fala de sanitários, existe também o Decreto Federal 5296, que a gente deve observar o que está falando lá. Deixa eu colocar aqui, ó. O que está falando aqui no Decreto Federal 5296 quanto à quantificação dos sanitários. Aqui, ó, isso mesmo. Isto mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. Estabelecimento de ensino, etapa modalidade, isso mesmo. Então, aqui no Decreto Federal 5296, artigo 22, o que está falando aqui? Ó, que a gente deve atentar à legislação e também às normas. Artigo 22. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários acessíveis destinados a uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, primeiro traz aqui a obrigatoriedade de você ter sanitários acessíveis quando você vai construir, ampliar ou reformar uma edificação de uso público ou de uso coletivo, artigo 22. Parágrafo 1º desse artigo 22. Nas edificações de uso público a serem construídas, então, edificações novas, os sanitários destinados a uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da BNT, tá? Então, vamos só ver aqui, fazer um comparativo do que a legislação está trazendo e o que a norma está trazendo. Então, aqui, ó, edificações de uso público a ser construída. Então, esse a ser construída, gente, a gente deve considerar a data dessa legislação. E o Decreto Federal 5296 foi uma legislação que foi publicada, promulgada em 2004. Então, aqui, a realidade dessa legislação aqui é lá em 2004. Então, quando fala que edificações a serem construídas, a gente está considerando a data de 2004. Então, hoje a gente está aqui em 2024. Entre 2004 e 2024, muita coisa foi construída. Mas aqui a referência de data é o ano de 2004, ok? Então, aqui, ó, edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao PCD, ou com mobilidade reduzida, serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação com entrada independente. Quando a gente vem aqui na tabela 7, o que está falando de edificação de uso público a ser construída? Fala que tem que ser, no mínimo, 5% do total de cada peça sanitária, com, no mínimo, um para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitários. Então, existe essa coerência, tá? Do que está na legislação e o que está na norma. E aqui, avançando aqui para o parágrafo 2º. Então, a gente já viu que em edificações de uso público a ser construída, existe essa coerência da quantidade de sanitários acessíveis que devem existir, que é no mínimo um sanitário para cada sexo por pavimento, tá? Só que aqui, na norma, ainda tem um elemento a mais, que fala que é 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um para cada sexo por pavimento, onde houver sanitários. Então, se você está projetando instalações sanitárias, imagina que é um shopping mesmo, já que a gente está falando de shopping aqui muitas vezes, que eu tenho sanitário, aquele local lá em cada pavimento que vai ter instalações sanitárias. Se você tem no mesmo pavimento mais de um lugar, de acordo com a norma, você vai ter que colocar o sanitário acessível, um para cada sexo, em todos os locais onde você está prevendo sanitários. E de acordo com a legislação, fala que é um por pavimento, edificações de uso público a serem construídas, com entrada independente, no mínimo uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação. Então, a norma fala que em cada pavimento, a legislação fala em cada pavimento e a norma fala que tem que ser onde houver sanitários, além de ser em cada pavimento. Então, existe essa diferenciação. E como que a gente vai projetar esse sanitário, essa quantidade de sanitários acessíveis, para a gente conseguir não ter nenhum tipo de questionamento quanto a essa quantificação de sanitários acessíveis? A gente vai procurar atender aos dois, tanto a legislação quanto as normas. Então, se fosse eu que estivesse projetando, eu colocaria uma instalação sanitária para cada sexo em cada local onde houvesse instalações sanitárias, já que é um projeto. Então, eu evitaria qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de problema com instalações sanitárias acessíveis
em uma edificação que eu estivesse construindo. Só que essa avaliação, você viu que a gente analisou somente as instalações sanitárias em edificações de uso público a serem construídas. Existem todas aquelas outras situações que estão previstas tanto na norma e que a legislação aqui também trata. Então você deve de fato se aprofundar nisso, e é o que eu faço lá no meu treinamento Acessibilidade Garantida. A gente faz um aprofundamento, traz uma por uma o que deve ser feito, um estudo muito mais completo. E aqui eu estou trazendo para vocês o quê? Onde que você vai consultar isso? Quais são as informações? Qual é a legislação que você vai consultar? A norma, onde que está falando essa questão da quantificação? E você deve, de fato, ir lá e visitar esses itens, tanto da legislação quanto das normas, para você conseguir quantificar aí os seus sanitários acessíveis ou instalações sanitárias acessíveis, seja em caso de projeto, seja em caso de edificações existentes que estejam passando por adequação. Então, essa quantificação é uma etapa anterior à avaliação do sanitário propriamente dito, entendeu? Então, você vê que a gente já está aqui há meia hora e é uma análise de fato complexa. E você, como profissional, um arquiteto, um engenheiro que queira dominar a acessibilidade arquitetônica na prática, você deve ter, claro, com referencial técnico, é um material de consulta, você não vai decorar isso aqui tudo, como vocês viram, é muita informação, mas você tem que saber onde que você vai consultar, quais vão ser os referenciais, quais vão ser as normas, quais vão ser as leis que você vai consultar para conseguir trabalhar a acessibilidade arquitetônica de uma maneira mais prática, tá? Então, esses são os locais que devem ser consultados. Trouxe um exemplo aqui para vocês de como que você vai fazer essa quantificação, e isso é para sanitários. Aqui na própria NBR 9050, eu tenho aqui uma definição para quantificação de banheiros e vestiários acessíveis, que está lá no item 745 da NBR 9050, que fala o seguinte: banheiros e vestiários, que agora a gente já sabe que banheiros e vestiários e sanitários são instalações sanitárias diferentes, né? Banheiros e vestiários devem ter, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, respeitado no mínimo uma de cada. Quando houver divisão por sexo, as peças devem ser consideradas separadamente para efeito de cálculo. Então, se em um espaço eu tenho um banheiro masculino e tenho um banheiro feminino, eu tenho que considerar o que eu tenho de banheiro feminino, fazer o percentual ali para eu saber a quantidade de banheiros femininos que eu vou ter, a quantidade de banheiros masculinos que eu vou ter. Eu tenho que fazer essa diferenciação por sexo, entendeu? Então, é assim, são esses locais que vocês vão buscar para conseguir quantificar as instalações sanitárias existentes aí no seu espaço ou na sua edificação que você esteja projetando ou que você esteja analisando para poder trabalhar a adequação para a promoção da acessibilidade aí. Certo? Gente, é um conteúdo muito, muito denso. E é um conteúdo que as pessoas às vezes não se atentam. Às vezes as pessoas querem, os profissionais, arquitetos, engenheiros, querem ir lá, não, deixa eu ver aqui um sanitário acessível, deixa eu ver o que tem errado, o que tem certo, o que eu vou pontuar aqui para tornar esse sanitário acessível. Porém, essa questão da quantificação dessas instalações sanitárias é muito importante, porque a partir disso que você vai conseguir fazer uma análise tecnicamente correta, tecnicamente embasada, para você que é um profissional, um arquiteto, um engenheiro, um técnico de edificações, um profissional de segurança do trabalho, um designer de interiores, que domina a acessibilidade arquitetônica na prática e tem segurança para poder colocar esses conceitos, empregar esses conceitos mais práticos aí nos serviços técnicos que você esteja realizando. Até mesmo uma consultoria, ou um laudo, ou um projeto, ou um relatório técnico de acessibilidade. Então é importante você saber onde estão essas informações e é importante você saber como utilizar essas informações também para você conseguir ter um resultado aí no trabalho que você está desenvolvendo com acessibilidade, tá bom? Só para trazer um exemplo prático aqui para encerrar essa live de hoje, assim, aqui em casa a gente sai com os meninos. Eu tenho aqui a Laurinha, que é uma pessoa com deficiência, minha filha, e temos aqui o Samuel também, que é o meu enteado, também é uma pessoa com deficiência. Então temos os dois aqui, tem a Lauriel também, que é a espoletinha aqui, que é a mais novinha. Mas a gente não, apesar da questão da deficiência, a gente não deixa de fazer as coisas. A gente sai, a gente vai para todo canto aqui.
E tinha uma situação que eu vivia com a Laurinha, que a gente ia a um shopping, que a gente frequenta sempre aqui, a gente vai, os meninos brincam, tem muito brinquedo lá, então os meninos gostam de ir lá. E lá tem o sanitário. Tem assim, tem um pavimento, aí tem a parte de sanitários assim central, que tem os sanitários acessíveis, tem sanitários coletivos e tem os sanitários acessíveis, inclusive separado por sexo, tem 2 sanitários acessíveis. E eu pegava aqui a informação da NBR 9050 e falava, gente, isso aqui está errado, porque lá no outro local onde havia sanitários, não tinha sanitário acessível, lá é só o coletivo. E já aconteceu assim, na prática, muitas vezes, de eu estar com a Laurinha ali na praça de alimentação, e ela fala, mamãe, quero ir no banheiro, tô apertada. E eu ter que sair com ela rápido para ir lá no sanitário, lá longe, que era o do meio ali do pavimento, porque o sanitário próximo à praça de alimentação não tinha sanitário acessível. E eu ficava encucada com aquilo, pensava, meu Deus do céu, mas cadê? Se eu tenho que ter um sanitário acessível onde houver sanitários, deveria ter um sanitário acessível aqui junto a esse sanitário aqui próximo da praça de alimentação. E eu ficava encucada com aquilo. E quando a gente vive situações assim na prática, a gente vai se questionar ainda mais, né? Pô, cadê o sanitário acessível aqui? Devia ter, tá pertinho aqui, não tem. Aí, eu estudando aqui o material referencial técnico, a legislação, e é uma construção mais antiga, eu fui ver que essa questão de ter o sanitário acessível somente em um local no pavimento, ela está respaldada na legislação, aqui no Decreto Federal 5296, que fala que para edificações existentes, eu preciso ter o sanitário acessível separado por sexo, quando é uma edificação de uso público, apenas em um local por pavimento. Eu não tenho que ter em todos os locais. Então eu vi que de fato existe esse embasamento técnico para que tenha apenas um conjunto de sanitários acessíveis por pavimento e que não precisaria necessariamente ter em todos os locais que tem sanitário, de acordo com o Decreto Federal 5296. E a legislação, ela vai preceder a informação que está aqui na norma. Então, por isso que é importante a gente saber que existem essas diferenças. Existem esses locais onde você vai buscar informação para fazer o embasamento, e isso vai depender também do que você estiver analisando. Se você estiver projetando, gente, eu faço um apelo que arquitetos, engenheiros que estejam projetando espaços que precisam obrigatoriamente atender a requisitos de acessibilidade, já elaborem os seus projetos atendendo aos requisitos de acessibilidade. E seja, assim, generoso na acessibilidade. Ainda mais assim, quando você fala de edificações a serem construídas, aí sim, você precisa ter um conjunto de sanitários acessíveis onde houver sanitários, que aí a legislação, ela de fato vai trazer essa informação aqui. Então, você saber onde você busca informação e como utilizar essa informação, dependendo do contexto do que você estiver analisando, dependendo de qual é a finalidade, a característica da sua edificação, se é uma edificação de uso público, privado ou coletivo, se é uma edificação a ser construída, se é uma edificação existente. Então, tudo isso a gente deve observar para conseguir fazer esse tipo de quantificação para trabalhar a acessibilidade das instalações sanitárias nos espaços e edificações, ok? Então, é um assunto muito complexo mesmo, muito chato, que a gente deve se debruçar para dominar de fato isso. Como eu disse lá no TAG, Treinamento de Acessibilidade Garantida, a gente traz isso com mais minúcia, traz direitinho, destrincha a informação para você conseguir dominar esse assunto aí com mais facilidade. Claro que aqui esse conteúdo, a gente não tem tanto tempo assim para, já tem 45 minutos de live, e esse assunto conseguir abordar alguns poucos exemplos para vocês entenderem como que é esse processo de quantificação aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É uma informação técnica que a gente não encontra em muitos locais e que faz parte aqui da minha vivência PCD e de trabalhar com acessibilidade aqui na prática, ok? Deixa eu acenar para as pessoas aqui. Engenheiro Cláudio Tigner, J.E. Simone Roche, Luciano, já cumprimentei, Gabi Mota 19, Osaneide Brito, LS Augusto também, acenando aqui para todas as pessoas, Teixeira 74, bom dia engenheiro Cláudio Tigner, que respondeu respondeu aqui ao meu cumprimento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Vejo vocês na sexta-feira e tenham todos um excelente dia. Um beijo para vocês.